Estamos aqui novamente para mais um vídeo do blog Será que a Bíblia Diz? Essa é a segunda vez que eu faço uma ilustração dos esboços que eu edito lá no blog Será que a Bíblia Diz? E esse é uma interpretação do livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: Portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar na interpretação desse texto. Na verdade, Paulo aqui nos adverte, chama a atenção e no mesmo tempo ele nos dá um conselho. Rogo-vos, irmãos, não pelas nossas próprias capacidades, mas pela misericórdia de Deus, considerando todas as nossas limitações, Ele nos chama a atenção e depois, além de nos chamar a atenção e nos dá uma advertência: não vos conformeis com esses séculos, os padrões. Um conselho: apresentai os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que agrada a Deus? O nosso culto racional. Mas um culto em que todo o entendimento deve estar voltado para Deus. Na verdade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus funciona para mim dessa forma. Na boa vontade todo mundo está. Todos, cristãos e não cristãos, estão na boa vontade. Na agradável vontade é quando se volta para Jesus a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, não nasceram nem da vontade do homem, nem da mulher, nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. Quando se aceita Jesus, é a agradável vontade de Deus. A perfeita é quando você, a igreja, nós estivermos sendo verdadeiramente guiados pelo Espírito. Não louvamos apenas, não cantamos apenas, não atraímos a atenção das pessoas para nós nas músicas lindas, letras maravilhosas que entoamos, com boa repercussão, dicção, boa música, boa letra, princípios, mas sem a essência. Jesus falou: Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adoradores. Ele não especificou o lugar. Diz a igreja de Jesus que não está em quatro paredes.
Quando funciona o verdadeiro louvor, é quando funciona a adoração. Porque só adora aqueles que têm a mente voltada para Deus. Já estão experimentando um novo entendimento. Já não encaram a vida comumente, como antes de encontrar Jesus. Na verdade, Paulo quis dizer o que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5. Paulo nos dá a entender o que realmente ele quis com isso. Paulo nos dá a entender: pois as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo todo tipo de raciocínio. Todo tipo de raciocínio. E toda bandeira que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando preso todo o pensamento a obedecer a Cristo. O nosso emotivo, controlado por Jesus, as nossas emoções, as atrações, tudo voltado para Jesus. Olha, se lembra da passagem de Gênesis? Você pode se lembrar da passagem de Gênesis no capítulo 5, versículo 24? Pode se lembrar? E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andar com Deus, superar as estatísticas, superar a nossa própria capacidade de ser, andar com Deus. Enoque não era diferente de nós, não tinha a informação que nós temos hoje, mas Enoque era guiado pela percepção intuitiva, percepção da alma. Enoque não deixou de ser filho de Deus, absolutamente. Não se enveredou pelas sendas tortuosas do pecado, viveu 365 anos. Isso quer dizer que ele conseguiu viver 365 dias muito bem na presença de Deus. A cada segundo, Enoque andou com Deus na sua época. O padrão da igreja, o modelo de uma igreja que será arrebatado para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Modelo, Enoque, transformação do raciocínio, não se guiar pelo que vê bitoladamente, mas ter uma visão ampla na direção do Espírito. Não apenas o intelecto. Perdemos o perfil de Romanos 12, versículo 1 e 2. Podemos resumi-lo em Enoque. Essa é a perfeita, agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andar com Deus. Aquele que diz que o ama, diz o apóstolo João, deve andar como ele andou. Aquele que diz conhecê-lo, deve andar como ele andou. Se alguém disser que conhece a Deus e não anda como ele andou, é mentiroso. Boa e agradável vontade de Deus. Qual é? Qual é a boa e agradável vontade de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11 a 14.
Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14. Agora eu vou deixar a Bíblia falar. A Bíblia se auto-interpretar. 6, de 11 a 14. Romanos capítulo 6, versículo de 11 a 14. Esta é a transformação. Ela é interativa, é gradativa, fazendo parte do dia a dia. A cada segundo. A cada momento. A cada aspiração. A cada negócio. A cada manutenção na minha vida diária. No meu relacionamento. Do mesmo modo, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não reine nos vossos corpos mortais, de modo a obedecer às suas paixões, nem ofereceis os vossos membros como instrumento de injustiça para o pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos, que vieram da morte para a vida, e lhe ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso! Se permitir, através da unção do Espírito Santo de Deus, ser nova criatura, ser guiado pelo Espírito de Deus. É isso. Não é ser melhor, é ser diferente, é pensar diferente, agir diferente, falar diferente, sentir emoções de maneira diferente, não roubar a glória de Deus. Em Malaquias 3,18 aprendemos algo que nos dá a entender muito bem. E isto não é ser melhor, mas fazer a diferença dia a dia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso que Paulo quer dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, mais uma vez, a própria palavra esclarecendo: seja diferente, dê prova contundente de transformação divina na vida. Na prova para que o Espírito veio às nossas vidas. Agora veja Romanos 6, 19 a 23. Romanos capítulo 6, versículo 19 a 23. Romanos 6, 19 a 23. Olha só. Paulo considerava as minhas limitações tão grandes que ele maneirou na forma de aplicar o conselho que ele nos deu aqui. Use o argumento humano por causa da vossa limitação humana, assim como apresentastes os membros dos vossos corpos como escravos da impureza e iniquidade, que leva a iniquidade, apresentai-vos agora como escravos da justiça para a santificação, porque quando eres escravos do pecado, estavas livres da justiça. Que fruto colheste daquilo que agora vos envergonhais? Pois o fim dele é a morte. Agora, no entanto, já que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, colhei o fruto da santificação para a santificação, cujo fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
se permitir dar provas evidentes do ser nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo quis dizer, Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senão não vamos experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita e vontade de Deus. Vamos ser igreja, vamos. O crente que é carnal tem a salvação? Tem, mas ele vive perigosamente. Ele corre riscos diários por causa do pecado. Cede com facilidade ao pecado. Ele não se esforça, não luta. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Considerar a nova criatura em Cristo superior à vida anterior a Cristo e não se deixar levar pelas limitações. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, pois julgamos assim, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Para ele morreu e ressuscitou. Por isso agora nós a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Mas agora não o conhecemos mais. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. É imperativo ser nova criatura, não olhar as limitações, não o conhecer mais segundo a carne, olhar para um Cristo vivo dentro de si, a prova da transformação nas nossas vontades que continuam as mesmas, mas os nossos prazeres inseridos dentro das nossas vontades não são mais os mesmos. E se continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, não temos mais não surge mais os mesmos efeitos. É isso. É preciso entender isso. Considerar a nova criatura em Cristo superior à vida anterior e não se deixar levar pelas limitações. Não olhe mais para ninguém segundo a carne, porque se olhar segundo a carne, vamos enxergar as impossibilidades, as nossas limitações. 1 Coríntios 15, 31. É se incorporar de Cristo segundo após segundo. É isso que Paulo quis dizer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Dia a dia estou morrendo, verdadeiramente, irmãos, pela glória que vos tenho em Cristo Jesus nosso Senhor. Dia a dia. Morrer é um processo. Adquirir a nova personalidade cristã é um processo. Por isso precisamos de mudar a nossa mente. Senão não vamos conseguir. Vamos conseguir apenas ser conhecedores da palavra todo dia e os cultos, conhecer todos os hinos que cantamos, os milagres que se operam, mas não estar
propósito de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 14, nós podemos concluir. É se incorporar de Cristo segundo após segundo. É tomar posse do que Jesus já consumou na cruz. E abandonando as limitações, vivenciando o Cristo apesar dos nossos limites. É isso que Paulo quis dizer. É tomar posse cada dia, a cada segundo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Sem estar abatido, sem também ter abundância. De tudo e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a necessidade. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso. Não que já tenha alcançado ou já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual Cristo Jesus também alcançou para mim. Irmãos, em relação a mim, não julgo que já haja alcançado. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para diante, para o avanço para o alvo, para a recompensa, para o sublime chamado de Deus em Cristo Jesus. É um processo gradativo. Eu preciso avançar, eu preciso parar de olhar para os lados. Eu preciso mirar um Cristo no mar agitado. Ele já deu a ordem, vem. Eu não posso olhar para os lados, senão eu vou afundar. Preciso tomar posse, além dos meus limites. Se formos ver em Mateus capítulo 26, no versículo 41, não é desprezar a minha natureza comum absolutamente, mas se direcionar pelo Espírito Santo de Deus. O que diz Mateus 26, 41? Isso é um alerta do próprio Jesus Cristo, antes da sua crucificação, aos seus discípulos: vigiai e orai, para não entrares em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito do homem está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso considerar que eu não vivo no mundo espiritual, eu vivo no mundo material. Eu preciso aplicar o espiritual dentro do material. Quando eu considero isso, irmãos, eu posso ver as minhas próprias limitações e superá-las. Os nossos limites devem ser nossos aliados e não nossos inimigos. Romanos capítulo 7, versículo de 15 a 20. Romanos capítulo 7, versículo de 15 a 20. Romanos 7, de 15 a 20. Olha só. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 20.
faço não compreendo, pois o que quero não pratico, mas o que odeio isso faço. E se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, não sou eu o que faz, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que bem nenhum habita em mim, isto é, em minha carne. Pois o querer o bem está em mim, mas o fazer não. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu devo conhecer isso. Eu devo conhecer que o meu maior inimigo não é o diabo, não, sou eu mesmo. Quando não dou ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, quando não dou ouvido às instruções da palavra, eu não devo desconsiderar as minhas fraquezas e já querer ser um homem espiritual. Sou carnal. Eu preciso encarar. Senão os nossos limites se tornarão nossos piores inimigos. Quando na verdade podem ser nossos aliados. Quando conhecemos o inimigo que estamos lidando. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, os quais são chamados segundo o seu propósito. Tudo, até no negativo, a gente aprende a tomar tombo, a gente aprende com o pecado, a tristeza depois que se peca. Não somos mais os mesmos. Podemos até praticar as mesmas coisas de antes, mas elas não surtirão mais os mesmos efeitos em nós. Mudança! Mudança! Mudança da mente. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 9 a 10. Ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Antes, alegremente me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que habite em mim o poder de Cristo. Pelo que sinto alegria nas fraquezas, em ofensas, em necessidades, em infortúnios, angústia por Cristo, pois quando estou fraco, então eu sou forte. Tirar proveito das piores situações, até dos meus fracassos, e saber que Deus estará me aperfeiçoando. Através das minhas próprias experiências, Deus estará me aperfeiçoando. E eu estarei me conhecendo melhor. Eu preciso confiar na graça e na misericórdia de Deus para superar os meus limites. No Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, nós aprendemos: todo homem é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado consumado gera a morte. Por nós mesmos nunca conseguiremos, pois somos o nosso maior inimigo. Por isso o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, para que possamos mudar a nossa mente, mudar o nosso entendimento. Jesus já fez tudo por nós e Ele não vai fazer mais nada. É só tomarmos posse do que Jesus Cristo já fez. João, capítulo 1, epístola. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem os filhos de Deus, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Somos nascidos de Deus a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas. Não somos mais as mesmas pessoas, somos diferentes. Romanos 8, de 9 a 17. O Espírito Santo de Deus veio para formar dentro de nós o cidadão do céu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 17.
Romanos 8, de 9 a 17. É isso aqui que Paulo quis dizer em Romanos 12, de 1 a 2. Entretanto, vós não estáis na carne. Olha, saia da limitação. Para de olhar para si mesmo. Para de olhar para os seus fracassos. Encare Jesus, os seus fracassos vão cair por terra. Não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse estado não é dele. Mas se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores não a carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, por certamente vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para viver novamente atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Sofremos como? Carregando a nossa cruz, nos negando dia a dia, as nossas limitações, as nossas misérias, nossos fracassos, lançando para trás de nós, avançamos para o plano da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 5, 16 a 26, nós aprendemos que essa transformação acontecerá sim, se caso permitirmos. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Olha só. É para isso que o Espírito Santo veio, para transformar a nossa mente, para aprendermos a sermos dependentes dEle. E quando aprendermos a ser dependente dEle, estará se formando dentro de nós o novo cidadão, o novo homem, o cidadão do reino dos céus. É isso que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 12, no versículo de 1 a 2. É isso. É isso. É isso que Paulo quis dizer. É isso. Mas digo, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Para que não façais aquilo que quereis. Pois então sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E ele diz no versículo 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É isso que Paulo quer dizer.
Em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com os padrões desse século. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É possível estar no Espírito e não viver no Espírito. É possível. Vê Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos voltar lá. Romanos 8, 1. Vemos ali. Se estamos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode estar no Espírito, mas não está andando nele, não está obedecendo o que vai caracterizar o juízo final, o que vai caracterizar o grande tribunal de Cristo, o que vai caracterizar o juízo de Deus sobre a vida da igreja. É a desobediência à voz do Espírito Santo. Não houve transformação na mente. E se não houver transformação na mente, os prazeres vão continuar dominando. Eu vou continuar deixando os prazeres da carne fazer a vontade em minha vida. Peca sem tristeza, peca sem tristeza, peca, pede perdão sem tristeza, peca de novo, pede perdão sem tristeza. Por quê? Não houve transformação. Não houve transformação. É isso. Não houve transformação do Espírito na vida. É isso. É preciso que haja transformação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 a 16. Olha só. O espiritual existe. Se dermos vida a ele, existe. O espiritual examina todas as coisas, mas ninguém é capaz de julgá-lo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o ensinasse? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É por isso que se alguém está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas se passaram, tudo fez novo. Porque tem vontade de pecar, mas não tem mais a necessidade de pecar. Não é mais escravo do pecado, como diz lá em Romano. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da carne, da lei, mas debaixo da graça. Transformai-vos. Você não vai deixar de ter vontade de pecar nunca. E óbvio, pior seria se deixasse de ter vontade de pecar. Como Deus iria entender que você quer realmente seguir o caminho dele, a sua personalidade. Isso não é nem de conhecimento, não. Deus, quando deu a ordem a Adão lá, ele não tinha conhecimento, não. Ele não tinha nem conhecimento do todo, não. Não tinha noção de perigo, nem nada. Ele tinha intuição. Adão foi julgado pela intuição. A palavra diz aqui, ó, os que com lei foram julgados, com lei, os pela lei morreram, pela lei serão julgados. Os que sem lei morreram, sem lei serão julgados, porque serão julgados pela lei da consciência, a lei da sua intuição, intuição comum do homem, na alma, lá dentro. Nós sabemos muito bem quando erramos. Diz aí no mundo aí, um ditado popular, a consciência é cachorrinha de Deus, é aonde Deus age, é aonde o Espírito Santo de Deus age. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 4 assim: em Cristo já possuímos um modelo. Ainda que mortais somos, já temos um modelo. Jesus já construiu todo esse modelo para nós. É só tomar posse. É só tomar posse. 2 Coríntios,
capítulo 3, versículo de 4 a 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 4 a 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 4 a 5. E por meio de Cristo, por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que possamos ser capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus pensou em tudo. Deus criou todos os recursos. Eu não tenho desculpa, não. Nem o louco tem desculpa. Eu vou sair um pouquinho aqui, ó, e vou para Isaías, no capítulo 25 de Isaías aqui, ó. Não, 35:8 de Isaías aqui. Nenhum louco tem desculpa, não, mas ele é tadinho, ele não tem conhecimento, ele é iletrado, ele é doido. Não, olha só, haverá ali um caminho, será chamado o caminho santo. O imundo não passará por ele, porque será para o seu povo, os caminhantes, e qualquer que andar por ele não erra, nem mesmo louco. Pedro fala que o Senhor Deus colocou uma rocha eterna em Israel, e o que confiar nessa rocha não será confundido. Essa rocha é Jesus. Confiar além da minha limitação. Olha para Jesus, não olha para a igreja, não olha para o pastor, não olha para o irmão. Segue padrão bíblico, padrão da palavra, padrão que é Jesus, padrão do representante da igreja. E se a igreja não estiver seguindo esse padrão aqui, sai fora dela, corre dela. Se a igreja não prega essa palavra íntegra, corre dela, sai fora dela, segue o padrão, que tudo está preparado. Não há como errar. Não há como errar. É possível sim. Lê de novo aí. Versículo 4 e 5. Por meio de Cristo, temos tal confiança em Deus. Viu? A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. Não somos capazes de pensar por nós mesmos. Não somos. Somos tão limitados que na inauguração da igreja, lá no capítulo 2 do livro de Atos, Jesus antes falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria. Em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou vice-versa. Através do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo lá no capítulo 4, antes de começar o seu ministério. Depois de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para tomar decisões, para agir, para falar, para jejuar, na dependência do Espírito Santo de Deus. Não por si próprio, não na capacidade própria, não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus. É capaz, basta deixá-lo agir. Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 9. Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 9. É possível sim, se seguirmos o modelo de Deus para a sua igreja. É possível sim, se seguirmos o modelo de Deus para a sua igreja. É possível sim, se seguirmos o modelo de Deus para a sua igreja. É possível. É possível. Filipenses capítulo 4, versículo 5 a 9. Filipenses capítulo 4, versículo 5 a 9. Filipenses capítulo 4, versículo 5 a 9. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. O Senhor está perto. Não sejais ansiosos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas
reconhecida perante Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, medite nessas coisas, e o que também compreendeste e aceitastes, e tendes ouvido e observaste de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. É isso. É isto que Paulo quis dizer. Eu vou já terminar. Vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 17, para terminar por causa do tempo. Olha só, conclusão do que Paulo quis dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, para terminar. Se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, pois estáis mortos e a vossa vida escondida em Cristo e Ele em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão na terra, prostituição, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos vós andastes quando estáveis nelas. Mas agora despojai-vos de tudo, da cólera, da ira, da malícia, da blasfêmia, das palavras vergonhosas da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque uma vez que vos despistais o vosso velho homem com as suas práticas, eu vos revistais do novo homem que se renova para o conhecimento, conforme a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo está em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver alguma queixa contra outro, de maneira que Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isso, o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição, seja em vós, e a paz de Cristo presida os vossos corações, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, doutrinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerem, seja por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, agradando a Deus e Pai por meio do próprio Jesus. Faça isso. Faça isso. Faça isso. É assim que deve ser. É desse jeito. É desse jeito que deve ser. É isso que Paulo quis falar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar, você possa entender essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a graça e a paz esteja convosco, em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado.